Agora, a gente está dentro da página de categorias, e aí eu escolhi uma categoria específica aqui para trabalhar, que é acessórios para veículos. A oportunidade dessa categoria é alta, segundo a ferramenta, porque a monopolização dela é de 5,5%, ou seja, baixa, então não está concentrado na mão de poucos vendedores. A receita média por vendedor é alta, vendedores com medalhas está em médio ali, e a variação de receita média, então a receita não está variando tanto assim, é uma categoria que parece bastante estável para a gente trabalhar. E aí dentro da página de categoria, você vai encontrar as subdivisões por produtos, vendedores, marcas e palavras-chave. Isso aqui é o pulo do gato, tá? Essas 4 opções aqui para você trabalhar. Além dos dados de receita, você vê os dados de produtos também, incluindo quantos produtos cadastrados naquela categoria têm vendas de fato. Isso aqui é um guia maravilhoso para quem está pensando em entrar numa categoria nova, porque você já pode analisar direto esses produtos que você sabe que tem demanda garantida, e também tem aqui as informações de ticket médio e de quantos desses produtos estão no full. Isso também é um filtro para você poder avaliar a sua competitividade, assim como produtos em catálogo, que você vê aqui do lado. Nessa categoria, por exemplo, a maioria dos produtos anunciados está fora de catálogo. Então pode ser uma categoria mais tranquila para você entrar e ter visibilidade, considerando também a baixa monopolização. Bom, no gráfico aqui embaixo, você vai ver a dinâmica de categoria. E o que significa isso? Você consegue ver o histórico de vendas e de receita. No caso dessa categoria aqui, você está vendo que o maior pico aconteceu aqui em novembro, né? No mês de novembro, e você está vendo o maior vale acontecendo aqui no final do mês de dezembro. Muito provavelmente, isso aqui é uma sazonalidade. De repente, a Black Friday, ele que acontece no mês de novembro, mas você vê que é uma categoria que tem uma receita alta ao longo do tempo, um número de vendas alto ao longo do tempo. Então, vale a pena você sempre fazer essa avaliação da dinâmica de categorias. E aqui, você vai ver os produtos, tá? Você lembrando, pode separar por dia, semana e mês, catálogos de grupo e desagrupar catálogos. O que é isso aqui? Catálogo de grupo significa que o catálogo aparece como um compacto, como se fosse uma pasta zipada aqui, em que todos os anúncios daquele catálogo estão incluídos aqui dentro. Então, vou clicar num produto que está aqui com abrir catálogo, eu consigo ver todo mundo que está trabalhando com esse produto. Se eu quiser também, eu posso desagrupar esses catálogos, e aí é como se eu abrisse essa pasta zipada e conseguisse ter uma visão mais detalhada dos componentes que tem ali dentro. Então, voltando aqui para catálogo de grupo, eu tenho os dados como receita, média de vendas, total de vendas, categoria, preço do vendedor, os detalhes da listagem, se ele está entre os mais vendidos e em quais categorias e em que posição ele está, a marca e o tempo de anúncio no ar, além do vendedor e alguns detalhes ali que estão presentes para você. Agora, se a gente muda o modo de visualização para vendedores, a gente vai conseguir ter um panorama melhor sobre quem está atuando nessa categoria. Atualmente, essa categoria tem 144 mil vendedores e 38 mil com vendas, o que significa 26% dessa categoria. É uma questão de entender. Será que tem muitos vendedores anunciando itens que não têm demanda? Será que esses anúncios não estão bem otimizados e aí não estão sendo encontrados pelos clientes? A sua oportunidade pode morar aí. A gente vê que a maioria dos vendedores ativos também não tem medalhas, tá? Então isso pode interferir na confiabilidade da loja. Às vezes, os vendedores oferecem o mesmo produto, mas o cliente prefere comprar de quem já é chancelado pelo Mercado Livre por uma questão de segurança. E aqui pode morar uma oportunidade para você também, caso você consiga atingir essas medalhas. Bom, mesmo com essas questões que a gente consegue visualizar e deduzir aqui pelo nosso dashboard, a monopolização dessa categoria ela ainda é bem baixa, tá vendo? 5,54 aqui. Então, se você tem atributos que te colocam à frente de muitos desses vendedores, como medalha, como full ativado, uma ferramenta que te dê os dados para fazer bons anúncios aqui como a de um Pulse, você já pode sair na frente de muita gente. E descendo mais a página, você pode conferir os detalhes sobre os vendedores. Aqui nessa categoria, a gente confirma o que especulou antes. Você pode ver aqui que os vendedores campeões nessa categoria são vendedores que têm, né, loja oficial, Mercado Líder Platinum, então já é aí um indício do que você tem que fazer para prosperar aqui. Passando para marcas, a gente vai ver aqui os dados dessas marcas que estão trabalhando dentro da categoria acessórios para veículos. Aqui em marcas, a gente vê que tem marcas que têm mais receita, tá? E quais as que têm mais venda. Chama atenção que, tirando as genéricas aqui nessa categoria, essas marcas não são as mesmas. Elas variam muito. Então, provavelmente, os produtos dessas marcas que têm mais receita são os mais caros. Você está vendo aqui a Pirelli, você está vendo a Volkswagen, Michelin, estão gerando mais receita. E aí você tem aqui os produtos que geram mais vendas, são da Vonix, Volkswagen, os genéricos, da Fiat, Protorque, Bosch, são diferentes. Então, muito provavelmente, são produtos comprados em maior volume. E aqui embaixo, você vê os dados de receita, você vê os dados de média de venda, preço do vendedor e outros critérios, até avaliações e classificação baseado nas marcas. Também é um filtro legal para você analisar produtos, porque às vezes você comprando muitos produtos de uma mesma marca,
vai conseguir um preço melhor com o fornecedor e isso te dá uma margem maior de negociação, uma margem maior de lucro. E por fim, a gente tem a visualização de palavras-chave. Isso aqui é excelente, porque a gente também tem um filtro de palavras-chave no menu geral. Mas aqui você já consegue ver quais as melhores palavras-chave dentro de uma determinada categoria ou subcategoria. Então você já recebe uma lista refinada. Por exemplo, eu tenho aqui algumas palavras-chave interessantes. Isso aqui é a posição na categoria, tá? E aqui o número de anúncios que contém essa palavra-chave, que são trazidos com essa palavra-chave. Então eu tenho aqui, de repente, acessórios para carro, é uma palavra-chave que está em 8º lugar, muitos anúncios aqui utilizando essa palavra-chave. Mas eu tenho também aqui, máquina de testar suspensão Ruid Car, que está em poucos anúncios. De repente isso aqui é um produto, uma palavra-chave que eu posso utilizar em produto meu. Bateria 100 amperes, com 287 anúncios somente, mas na 13ª posição em termos de volume, também é uma palavra-chave que vale a pena eu usar. E aí, claro, eu posso clicar em cima dessa palavra-chave para eu poder ter mais informações sobre ela. E aí eu vou conseguir ver informações interessantes aí, mais gerais dessa palavra, como por exemplo a quantidade, lojas oficiais, marcas, produtos, vendedores, os preços aí dos produtos com essa palavra-chave, distribuição geográfica, média de vendas por página, anúncio de lojas oficiais e também a listagem desses produtos aí para você poder comparar e aplicar a sua própria estratégia.